Opa! E aí pessoal, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o GraphQL aqui dentro do ecossistema da FastStore, como que a gente cria comunicações com APIs internas e como que a gente cria comunicações com APIs externas. Então, só fazendo uma recapitulação das aulas anteriores lá, a gente tem uma pasta chamada GraphQL aqui dentro do nosso projeto e é dentro dela que a gente constrói essas comunicações. Eu tenho uma pasta chamada VTEX que são para APIs internas e eu tenho uma pasta chamada Third Party que são para APIs internas. Dentro dessas pastas eu tenho resolvers, que é onde eu vou de fato construir as nossas funções que contemplam as nossas regras de negócio e as comunicações com as APIs que a gente precisa realizar essa consulta. E dentro de TypeDef é onde eu vou de fato definir os campos que compõem que a minha query vai retornar, né? A estrutura de dados ali da minha query, da minha mutation e assim por diante. Bom, a gente vai usar aquele componente de Custom Component que a gente criou no vídeo anterior também, lá na página de produto, que é um botão burro, só para a gente clicar depois e ver esse dado sendo retornado. E a gente vai fazer o uso, vamos escolher uma API aqui, uma bem simples para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos fazer uma comunicação com a API do Checkout, o Get Current or Create a New Cart. Então a gente vai fazer o uso desse carinha aqui, que retorna para a gente algumas informações. No nosso caso, vamos retornar só o Order Form ID, o Sales Channel e esse login in aqui. Bom, vamos lá então. Como é que é a estrutura primeiro aqui que a gente precisa construir? Primeira coisa que a gente precisa fazer é, dentro do nosso resolver, eu vou criar um arquivo chamado index.ts e esse cara aqui vai ser o responsável por exportar queries e mutations do nosso projeto. Então eu vou criar aqui um objeto chamado resolvers. Esse cara vai ser exportado, né? Resolvers aqui. Aqui dentro a gente vai ter de fato outro objeto que são as nossas queries e um outro que são as nossas mutations, que recebe, né, essas informações. Estrutura básica para a gente exportar a query e mutation para todo o nosso projeto, para todo o nosso front-end, é essa aqui. Eu gosto de sempre dentro de resolver, para cada consulta que eu vou construir aqui com uma API específica, eu gosto de criar uma pasta com a nomenclatura dela, e aí dentro desse cara eu vou construindo minhas funções. Então aqui eu vou criar uma pasta chamada checkout. Dentro de checkout eu vou criar um arquivo chamado index.ts, e é aqui que a gente vai construir a estrutura que a gente precisa para consultar essa API e resolver tudo que a gente precisa a nível de negócio. Exemplo, putz, preciso buscar o order form, fazer um depara com outra informação e isso me retorna tal coisa. É aqui que a gente vai construir tudo isso. Então, como é que a gente geralmente faz essa estrutura? Vai ser um novo objeto chamado checkout resolver. Esse checkout resolver, ele vai ser onde eu vou implementar as minhas funções e eu já vou exportar ele também. Então aqui eu dou um checkout resolver, isso mesmo. Bom, agora a gente precisa construir a função que vai permitir a gente criar a comunicação com aquela API e caso eu tenha N regras de negócio, ela também vai tratar tudo isso. E no final ela vai retornar para mim determinada informação. Então aqui eu já criei uma pasta chamada constante para facilitar a nossa vida e abstrair toda aquela lógica de base URL. Se vai para o VTEX, se vai para o MyVTEX, se vai para o .com.br, assim por diante. Então a gente já tem um base URL pronto aqui para não perder muito tempo. Então aqui agora eu vou criar uma arrow function, que é onde eu vou construir essa comunicação. Então eu vou criar uma arrow function aqui, o nome do cara é getCheckout, né? É getCurrent or create. Então aqui a gente vai criar um cara chamado getCheckout. Esse getCheckout pra gente, ele é uma arrow function. E aqui dentro é onde eu vou construir a minha comunicação. Então, bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma URL constante. Geralmente a gente faz, né, quando vai fazer um fetch ali, geralmente a gente tem o nosso base URL. Então eu criei aqui um URL que vai receber o meu base URL barra a API que a gente vai fazer uso aqui, que é essa aqui. Feito isso, a gente poderia simplesmente vir aqui já e realizar um fetch para esse cara. Mas, bom, eu vou implementar o try-catch. Então, jogo um try-catch aqui, já vou jogar um console error aqui, vou trazer o meu fetch aqui para dentro. Pô, geralmente, esse cara aqui também é uma função assíncrona. Então, eu preciso trazer aqui para dentro. Nosso fetch, vou criar um const response. Vou dar um await aqui até ele resolver esse cara, para ele aguardar. E bom,
Está implementado o nosso primeiro resolver do checkout, que faz uma consulta para uma API Pub Order Form que obtém as informações do Order Form ali com a API do checkout. O que eu preciso fazer aqui agora? Retornar essas informações. Então aqui eu vou colocar um if para caso isso dê erro. Então vou vir aqui response.ok. Se der um return, eu vou retornar nulo. Se não, eu vou de fato já resolver esse cara e vou basicamente parsear ele aqui, resolvendo ele. Bom, nosso primeiro resolver, a primeira função que simplesmente resolve a nossa única dor, que é se comunicar com uma API do checkout, porque a VTEX simplesmente não tem um hook para a gente que retorna essas informações, está pronta. O que eu preciso fazer agora? A gente precisa trazer esse getCheckout para dentro do nosso index.ts da raiz de resolver e exportar ele como uma query ou como uma mutation. No nosso caso, a gente está trabalhando com a API de get, então é uma query. Então aqui dentro, a gente simplesmente vai vir, por exemplo, e colocar, checkout, como é que é o nome que eu coloquei aqui? Checkout resolver. Então a gente traz para cá o checkout resolver, importa ele, tá pronta a nossa estrutura do resolver que a gente precisa para criar essa comunicação com uma API interna. O que está faltando aqui para a gente conseguir levar isso para o front e obter as informações lá, obter as consultas? Está faltando a gente definir a estrutura de dados que essa função aqui vai possuir, que ela vai resolver e retornar para a gente. Então, dentro de typedef, eu vou criar um arquivo chamado checkout GraphQL e aqui dentro a gente tem que definir qual é a nossa query de fato, o que ela vai retornar de dados. Então, aqui eu vou fazer um type query. Dentro desse type query, eu vou definir qual é a minha query. Então, aqui no nosso caso, a gente colocou getCheckout, vamos usar essa mesma nomenclatura. Aqui eu já falo para ela, olha, quero retornar uma informação XPTO. Então, o que a gente definiu que a gente ia retornar disso aqui? A gente quer retornar o Order Form ID, Sales Channel e o Logged In. Então, eu vou vir para cá e vou fazer o seguinte, type checkout, recebe Order Form ID, que é uma string, recebe Sales Channel, que também é uma string, e recebe Logged In, que é um booleano, pelo que eu vi ali. Agora eu falo que, olha, GraphQL, essa minha query, ela retorna essas informações aqui. Aquela função resolve e me retorna essa estrutura de dados. Então eu venho aqui e coloco que essa query recebe essa estrutura de dados. Se eu estivesse trabalhando com uma query que espera receber parâmetros, etc., a gente também deveria passar aqui, por exemplo, dentro dessa função, os parâmetros necessários. Então, estou fazendo uma consulta para uma BaitSap, que vai receber aqui o postal code. Vocês teriam que vir aqui e colocar o postal code. O postal code é obrigatório, não é? Você coloca ou não, e assim segue vida. No nosso caso aqui, a gente está fazendo um exemplo mais simplista, para o vídeo não ficar tão longo. Então, nesse meu cenário aqui, eu só quero realizar a criação de um novo carrinho. Então, eu não tenho parâmetro nenhum, porque teoricamente Order Form nenhum existe. Bom, definida essa estrutura aqui, pessoal, tá pronto. Vou só rebuildar o projeto aqui no local. Feito. Feito tudo isso, criado o nosso resolver, criado a nossa estrutura de dados, exportado esse resolver, né, essa query aqui que a gente construiu, a gente pode ir lá para o nosso front-end e começar a consumir esses dados lá. Como que a gente faz isso? Então, a gente vai usar esse custom component que a gente criou na aula anterior. Esse custom component, se eu não estou enganado, ele joga um botão ali no lugar do add to cart. E como que a gente faz o consumo disso de fato? Primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer a estrutura dessa query que a gente construiu ali dentro de GraphQL, né, que seria o nosso back-end, para dentro do nosso front. Então, aqui eu venho dentro da pasta do meu componente e geralmente eu gosto de criar uma pasta chamada GraphQL aqui dentro e dentro dessa pasta, tá certinho? Tá certinho. E dentro dessa pasta geralmente eu crio um arquivo chamado queries.ts ou mutations.ts, vai do que você estiver fazendo uso. Dentro desse queries.ts a gente precisa construir a estrutura que vai exportar e retornar para a gente aquelas informações. Então aqui eu vou basicamente construir uma constante para obter
para conseguir se comunicar com essa função, com esse resolver aqui e retornar, resolver, né, e retornar as informações que a gente definiu aqui. Então eu vou vir aqui dentro, vou colocar um get checkout da vida. E agora entra, a gente precisa usar uma biblioteca que a VTEX abstraiu para a gente dentro de um pacote que chama-se Fast Store Core API. Então aqui a gente vai importar um cara chamado GQL que está dentro do pacote, Fast Store Core API. A gente vai vir aqui dentro da nossa constante. Deixa eu só colocar um export aqui para já não esquecer depois. Dentro da nossa constante, eu vou vir aqui, vou receber o GQL, vou abrir aqui a nossa função e vou definir a estrutura da query que a gente construiu aqui. Então agora aqui nesse cara, basicamente, eu vou jogar uma query que ficou com a nomenclatura de getCheckout. Essa query de getCheckout, ela vai de fato executar o getCheckout que devolve para a gente quais informações? Order Form ID, Sales Channel e Logged In. Então aqui eu venho para dentro desse cara e faço o seguinte, deixa eu só tirar esse carinha aqui, para a gente não se perder. Ele está dando erro aqui por tipagem, provavelmente é TypeScript. TypeScript. Então eu vou vir aqui, vou colocar um comentário e vou colocar um TS Ignore nesse momento. Pessoal, feito isso aqui, tá tudo pronto. A gente construiu uma comunicação entre o resolver que a gente criou lá, os dados que aquela query retorna com o nosso front-end, através dessa definição de arquivo, dessa definição de código que a gente construiu aqui agora. O que eu preciso fazer agora para conseguir, de fato, ver isso aí funcionando no front? Dentro do nosso componente, a gente vem aqui e vai começar a fazer o uso dessa query aqui. Então a gente vai usar, a VTEX ela também, assim como a gente tem o Core API ali que retorna o GQL, aqui a gente também tem basicamente uma abstração do Apollo, que ela permite com que a gente consiga usar o useQuery. Então aqui eu vou importar um cara que chama-se, from Fast Store Core Experimental. Por que Experimental? Porque basicamente a VTEX ainda não... Ela fala que isso não está pronto para uso, não é recomendado para uso, tá? É experimental, beleza? Esse cara aqui, a gente tem um cara chamado use lazy... deixa eu só tomar uma aguinha aqui, pessoal, que a garganta tá hiper mega seca. Dia todo em reunião, 10 horas da noite gravando isso aqui, então tem que tomar uma aguinha. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um cara chamado use lazy query underline unstable. Isso aqui tá na minha cabeça, pessoal, porque eu mexo com isso aqui todo dia. Mas, pô, Ananias, onde você pega essa informação? Onde você sabe que vem desse cara aqui? Como que você sabe que a nomenclatura é essa aqui? Porra, porque eu leio a doc. Então, vocês abram a documentação também, às vezes, lá e dêem uma olhadinha, anotem pontos que são importantes para sempre ficar fixo na cabeça de vocês. Bom, importado basicamente o nosso useQuery aqui, abstraído do Apollo, deixa eu só colocar um S useQuery para ficar bem lindão pra gente. Eu vou de fato agora construir a estrutura lá do Apollo do GraphQL para conseguir visualizar essas informações e executar essa query no meu front. O que eu faço? Vou vir aqui, basicamente vou construir um cara que recebe o nosso getCheckout, traz aqui dentro, vou jogar o meu data aqui que eu preciso. E agora eu vou vir aqui e vou usar o meu useQuery. Esse useQuery, o que ele espera aqui dentro? O nosso getCheckout, que a gente construiu aqui dentro do front, abstraindo aqui do pacote Core API o GraphQL. Então trago para cá, importo aqui. E agora o que a gente precisa fazer? Pô, deixei uma função de de clique aqui pronta. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente vir aqui jogar um await get. Cara, o Copilot é muito pica. Olha isso aqui. Ele basicamente, como ele sabe que eu trabalho com isso todo dia, geralmente a estrutura é essa, ele vai me fornecendo recomendações. Bom pra cacete. Bom, já vou executar esse cara aqui. E aí, pessoal, eu não vou nem jogar um console nesse dele aqui, vou jogar só aleatório, mas eu vou olhar direto no network ali para facilitar a nossa vida. Vou parar o meu desenvolvimento aqui e vou buildar o projeto de novo. Deixa eu só esperar ele rodar. Vamos, não demora não. Beleza, vou voltar aqui para o nosso front. E agora, pessoal, a gente vai ter aquele botão burro que a gente criou lá.
E quando eu clicar nesse botão burro, que é o nosso botão aqui dentro da página de produto, ele vai executar esse handle click para a gente, que vai executar essa função, que basicamente contempla a nossa query ali dentro, e a gente deve conseguir visualizar no response do network as informações que a gente mapeou aqui, que são Order Form ID, Sales Channel e Logged In. Vamos vir para cá, limpar o nosso terminal, vou clicar nesse botãozinho burro que a gente construiu e opa! Que maravilha! Acabamos de construir e de verificar funcionando o nosso primeiro resolver. Então a gente tem aqui uma query, get checkout, ela deu 200 e essa query, como vocês podem ver aqui, o payload dela ela não recebe nada porque eu não tenho parâmetro, eu estou de fato gerando um novo carrinho. E o response dela, vocês podem verificar que esse cara retornou o que eu preciso, que eu mapeei lá na nossa definição de estrutura de dados, que é o logged in, o order form e o sales channel. Pessoal, isso aqui que eu mostrei para vocês foi de uma forma muito simplista, mas o conceito, a forma como eu construí isso aqui, é exatamente a mesma forma que você vai usar para construir qualquer outro resolver aqui dentro do ecossistema da Fast Store. Independente se for uma API complexa, uma API privada, uma API pública, o que vai mudar? Dentro de uma API privada, obviamente, você vai ter que criar uma estrutura aqui para receber, por exemplo, os headers. Se você vai receber, por exemplo, o auth token através do contexto, se você vai passar as chaves aqui dentro dos headers, aí é basicamente o que a gente já faz em qualquer outro lugar, não muda muito, então não vou entrar nesse detalhe aqui. O que geralmente é um ponto importante para a gente fechar. Eu construí aqui uma estrutura consumindo uma API interna. Se você for fazer para consumir uma API interna, como por exemplo uma API do Facebook, por exemplo, você vai criar uma pasta chamada third party. Dentro dessa pasta você vai ter o resolver e o typedef e a mesma estrutura que a gente construiu aqui para consumir uma API interna é a que a gente vai usar para uma API interna. Pessoal, esse vídeo, pelo que eu estou vendo aqui, já ficou longo pra caralho, 17 minutos. Eu espero que essa aula tenha sido importante e interessante para vocês. Eu acho que muita gente que trabalha com projetos dessa Fast Store usa muito isso aqui. Então eu espero que seja de grande utilidade aí para vocês no decorrer do tempo. Forte abraço, valeu e até a próxima para a gente falar de fragments aqui e dentre outros temas. Abraço!